Olá, quero falar aqui contigo hoje da visão sistémica e da consciência sistémica, que é tão importante que cada um de nós comece a ter cada vez mais presente na nossa vida. Foi quando eu comecei a ter contacto com as constelações familiares e depois quando estudei e aprofundei este conhecimento que comecei a perceber e a compreender dinâmicas e padrões que eu tinha e da minha família que me afetavam de uma forma profunda e da qual eu não tinha consciência. Então o que eu achava que estava bem, na verdade não estava, e onde eu achava que havia problemas profundos, na verdade não eram assim tão profundos. E é importante começares a trazer para a tua vida esta consciência e esta visão sistémica, porque ela vai ajudar-te de forma transformadora a trazeres um equilíbrio para a tua vida de um modo geral. Então vou fazer aqui uma série de vídeos em que vou falar das várias ordens do amor e como é que na prática tu podes olhar para elas. Hoje quero começar pela ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia diz que quem vem antes é maior do que quem vem depois. Então, assim, num exemplo muito rápido, quer dizer que os teus pais são maiores que tu e os teus avós são maiores que os teus pais. E o que é isto do ser maior? Eles vieram antes, eles tomaram a vida, eles viveram experiências, situações, tiveram a sua vida e depois passaram a vida adiante quando trouxeram os seus filhos, não é? E então os filhos tomam essa vida e vão fazer as suas conquistas, o seu crescimento e levam a vida adiante com outros filhos ou outros projetos. O que não pode acontecer é que o filho se vire para trás e queira tomar conta dos seus pais ou decisões pelos seus pais ou até ter julgamentos relativamente à vida e às escolhas dos pais como se fosse como se fossem pais dos pais. E quando isto acontece, esta ordem entra em desordem e depois o reflexo é a tua vida entrar em desequilíbrio nas várias áreas da tua vida. Não é só na relação com os pais, mas na tua relação de casal, na tua relação com o trabalho, na tua relação com o dinheiro. Pois é, ela afeta todas as áreas da tua vida. Quando começas a trazer estas tomadas de consciência para a tua vida, começas a observar primeiro os padrões, depois começas a identificar onde há padrões que não estão equilibrados e depois então fazes movimentos de transformar esses padrões. Podes conseguir fazer alguns movimentos só pela tua observação ou podes ter a necessidade de recorrer, por exemplo, à constelação familiar para ir a lugares mais profundos do inconsciente e trazer essas soluções. No entanto, começares a ter a perspectiva e esta visão ajuda-te e contribui de uma forma muito mais rápida na transformação que possas fazer a seguir. Então hoje que trago aqui a ordem da hierarquia, é muito olhar para isso, quem veio antes na tua vida e quem vem depois. E quando tu te colocas neste lugar de eu estou aqui, quem é que está atrás de mim e que é maior que eu e veio antes, e quem é que está à minha frente de qual que é menor que eu. Então dou-te este exemplo. És mulher, tens os teus pais e tens o teu filho, mas a tua preocupação e o teu foco na tua vida é o cuidado com os pais. E não tens a tua disponibilidade para olhar para o teu filho e pedes ajuda a alguém que cuida, seja o pai, seja uma outra avó. E quando estes movimentos acontecem, percebe-se logo aqui algo que não está em equilíbrio. Quando esta pessoa está focada a olhar para trás, só nos cuidados de olhar para trás e deixa esta criança um bocadinho perdida e confusa, sem ser vista, sem ser cuidada e sem ser reconhecida. Isto é muito mais frequente e muito mais recorrente nas constelações familiares do que tu possas imaginar. E são movimentos inconscientes. Podes estar a dar tudo de melhor a esse filho, mas emocionalmente estás a olhar para um outro lugar. E a questão aqui que causa dor é esse olhar emocionalmente. E então muitas vezes estás a satisfazer as necessidades daquele filho, mas presa às necessidades da relação tuas com a tua mãe. Então estás a servir esse lado e não a servir o teu filho. Outras vezes também se percebe algumas vezes quando um casal se divorcia, se separa
E as crianças que estão ali no meio, elas passam a ficar ao nosso lado, ao lado da mãe, ao lado do pai, e colocam-se ali num lugar de mulher ou marido, e aqui entre aspas, não é? No sentido emocional, de proteger, de cuidar daquela mãe ou daquele pai, estando num lugar errado e ficando muito pesado, porque eles são pequeninos e não devem estar neste lugar. Quero que entendas também que isto são tudo movimentos inconscientes, movimentos de um profundo amor pelo outro, mas que, no entanto, estando desordenados, trazem muita dor e muito sofrimento a todos no sistema. Começares primeiro a perceber como é que tu te posicionas quando olhas para trás, para os pais, qual é o reconhecimento que tu tens por eles, começares a olhar para a tua família, o teu companheiro, como é que estás posicionada. Um casal, não chegam dois à relação, chegam dois sistemas com as suas famílias. E muitas vezes os conflitos que existem no casal não têm a ver com o amor destes dois, mas têm a ver com questões da ancestralidade, da família, e muitas vezes quando eles estão ainda presos a esta família de origem e não estão disponíveis para construir este relacionamento. Vai começando a observar todas estas relações, como é que te relacionas com o pai e com a mãe, como é que te relacionas com o teu companheiro ou com a tua companheira, como é que te relacionas com os teus filhos, se os tiveres, como é que te relacionas no trabalho. Muitas vezes projetamos no trabalho aquele chefe difícil ou aquela colega difícil, tem a ver com padrões e dinâmicas relacionais com um pai difícil ou com uma mãe difícil. Observaste, percebes estas dinâmicas, se tiveste já vários relacionamentos, como é que foram esses relacionamentos? A história repete-se, quantas vezes muda a pessoa, mas a história e o padrão são os mesmos. Então, tantas vezes chegam aqui a reclamação de que vem sempre o mesmo padrão, estas pessoas são sempre a mesma coisa, só atraio este tipo de pessoas. É quase como que a pôr fora e nas pessoas essa responsabilidade, essa culpa, faltando olhar para dentro e dizer quem é o elemento comum sou eu. Então eu estou a repetir um padrão. Então não são as pessoas, mas é o padrão que nós atraímos, porque é talvez um padrão familiar, porque é talvez um padrão que era igual ao da mãe e do pai, da avó e do avô, da tia e do tio. Então começares a observar estas dinâmicas. Se fizeres uma checklist da tua vida, o que é que tu sentes que está em equilíbrio e que te sentes feliz e alegre e flui bem, e onde é que tu sentes que as coisas não funcionam, sejam elas no relacionamento, sejam elas no trabalho, sejam elas na vida financeira, seja qual for a área da tua vida, faz uma checklist onde é que as coisas não funcionam. E depois começa a olhar segundo esta perspectiva sistémica para começares a compreender que pode haver dinâmicas por trás que não estão em ordem. E se chegares até aqui, parabéns, porque essa tomada de consciência é o primeiro passo. E depois sim podes recorrer a uma terapia da constelação familiar, onde vai ser mais incisiva, vai identificar a origem dessa dor, vai-te trazer frases de solução e de cura que te vão ajudar a mais facilmente fazeres essa transformação. E quando te transformas a ti, estás a transformar aqueles que estão interligados contigo. Então é um crescimento que não é único, ele é até também exponencial. Então é maravilhoso porque curas a ti e contribuis para quem está à tua volta, e quando nós nos curamos, inspiramos outros também a fazer o processo. Então, por hoje é isto sobre a ordem da hierarquia. Ficar atenta a estes pontos. Trarei aqui também informação sobre a ordem do dar e do receber e sobre a ordem do pertencimento. E quando começares a ter uma visão mesmo que generalizada destas questões e começas a observar a tua vida de forma mais consciente, vais perceber que tu tens o poder de mudar a tua vida e de a transformar. Porque quando fazes algo de forma inconsciente, não podes mudar algo que não vês. Agora, quando tomas consciência de algo, aí já é uma escolha.
Pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, pode levar mais tempo ou menos tempo, mas é uma escolha, porque já tens consciência dela. Então, podes assumir essa tua responsabilidade pessoal, esse teu poder pessoal e dizer: agora eu vejo o padrão e agora eu escolho mudar. E depois escolho mudar muito rápido, ou escolho mudar no meu tempo, está tudo bem, mas é uma escolha que podes fazer e que não consegues fazê-la enquanto ele estiver inconsciente. Portanto, primeiro o objetivo, tomar consciência desses padrões para depois poder transformá-los. Fica por aí e acompanha os restantes vídeos e traz mais consciência à tua vida e às questões que te estão a limitar. E transforma-te. Um beijinho.